Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2014. Está no ar mais uma edição do TV Notícias aqui pela TV Universitária. A troca de mensagens via e-mail pode ser motivo de dor de cabeça para as empresas. Em Belo Horizonte, uma firma de informática teve que pagar indenização por danos morais depois de violar o e-mail de um trabalhador. O caso foi julgado pela Justiça do Trabalho Mineiro. Nesta agência de comunicação, o uso de e-mail é constante. Funcionários, gerentes e chefes conversam internamente e também com clientes usando essa ferramenta virtual. Pensar o dia a dia no trabalho sem a correspondência eletrônica aqui é impossível. A nossa comunicação com a maioria dos clientes é 90% à base do e-mail. Até porque é uma forma de resguardo na troca de informações comerciais, né? As trocas de mensagens online chegam a substituir conversas verbais em muitos casos. Porém, por mais simples que pareça, a comunicação via e-mail pode ser motivo de dor de cabeça para as empresas. Realmente é um risco muito grande. Ainda que o funcionário coloque o nome dele, o e-mail ele é corporativo, ele é da empresa. Então não tem como a empresa se esquivar das responsabilidades que possam advir de um e-mail mal redigido. Para tentar prevenir esses erros, as atividades nos computadores da agência são monitoradas por um software. Existem ferramentas que nos permite aleatoriamente verificar o que está entrando e saindo. Mas isso só acontece quando alguma coisa nos parece errado e que a gente vai fazer aleatoriamente essa triagem. E-mail é um documento. E ele é considerado um documento não só para a nossa empresa, como para o nosso meio de publicidade e comunicação, como numa demanda judicial, o e-mail é um documento, ele já é aceito como um documento e serve inclusive como prova. Mas o empregador precisa ter cuidado ao fiscalizar o funcionário. Em Belo Horizonte, uma empresa de informática teve que pagar indenização por danos morais depois de violar o e-mail de uma trabalhadora. O caso foi julgado pela Justiça do Trabalho Mineira. O relator do processo entendeu que esse tipo de comportamento fere a Constituição, porque invade a privacidade do empregado. O que entendeu aqui o desembargador relator foi que, nesse caso específico, deveria ser sim resguardada a intimidade, a privacidade do empregado, né? E principalmente a forma de utilização, por que se utilizou essas correspondências eletrônicas, né? A empresa utilizou dessas correspondências para instruir um determinado feito trabalhista, né? Uma ação rescisória. Então entendeu o desembargador relator que isso, nesse caso específico, nesse juízo de ponderação de valores, houve ofensa a um mandamento constitucional, a uma garantia constitucional do empregado. Mas é bom firmarmos também o contraponto, né? Existem inúmeras decisões realmente que, a despeito da correspondência, do sigilo, entendendo que, como instrumento de trabalho, o empregador pode exercer o chamado poder fiscalizatório. E hoje nós vamos falar sobre o programa Moradia Estudantil. Algumas pessoas já foram selecionadas e o processo continua no início de 2014. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Leonardo Barbosa, que é diretor de Assuntos Estudantis da UFO. Leonardo, boa noite. Boa noite. Nós vamos falar de um assunto que já tem muito tempo que se fala em moradia estudantil. E algumas coisas aconteceram e atrasou um pouco esse processo. Agora, realmente vai sair a moradia? Como é que está o processo? Boa noite. Finalmente, boa noite, Kelson. Finalmente a moradia vai sair. Ela foi inaugurada em final do ano passado, em 2012, mas vários aspectos ainda estavam em processo de finalização. Então nós não tínhamos ainda ajustes no projeto, no caso de acessibilidade, então a construção ela foi feita precisando de alguns ajustes. Sem o ABITS ainda, sem a ligação do padrão da CEMIG, né, e alguns pequenos ajustes também que precisavam ser feitos na parte elétrica. Então hoje nós já temos a moradia finalizada, a moradia já está toda mobiliada, ela já está com o sistema de segurança instalado, que também não tinha, e o processo de seleção foi feito, a nossa previsão é que a ocupação seja feita vagarosamente. Como é um aparelho novo, um equipamento social novo, nós imaginamos que se a ocupação for feita de uma vez, ela pode produzir alguns problemas em grande proporção e nós queremos evitar isso. E como é que vai ser essa ocupação? Vocês estão selecionando as pessoas ainda? Aliás, como é que é esse processo de seleção? A gente falou que algumas pessoas foram selecionadas, o processo continua, como é que está isso? Sim, o processo ele começou
a ser feito na metade de 2013. E a ideia era pegarmos de todo o público da assistência estudantil que se beneficia de moradia, do auxílio moradia, da Bolsa Moradia, são quase 1.000 estudantes, nós iríamos começar por aqueles que têm maior vulnerabilidade socioeconômica e dar a eles a oportunidade de escolher ou optar pela Bolsa ou optar pela moradia estudantil. Então esse processo está sendo feito, para isso nós estamos recadastrando todos os estudantes, para colher os documentos novamente, atualizar os dados, e aí esses estudantes selecionados podem ocupar a moradia. Agora, depois desse processo, você acredita que quanto tempo já vão começar a ter pessoas dentro dessas moradias? Nós temos a previsão que esse mês de janeiro agora seja o mês da ocupação. Queremos fazer uma reinauguração agora política, né, porque a oficial, a arquitetônica foi feita, para a entrega das chaves, para que as pessoas ocupem, para que a gente consiga dar a verdadeira dimensão da moradia, porque é uma conquista do movimento estudantil, e é importante fazer o registro que foi pela pressão, pela organização desses estudantes que ela foi construída. Agora, eu sei que você falou que vocês estão fazendo um recadastramento com essas pessoas que já têm a bolsa, mas eu gostaria de saber, por exemplo, tem alguma pessoa assistindo a gente que é estudante da universidade e que queira ir para a moradia estudantil, tem como partir dela essa vontade, ela procurar vocês, quais os critérios para vocês selecionarem ela? Como é que Sim, não há problema nenhum que ela nos procure, mas elas estão sendo convocadas. Então nós começamos, como eu disse, fazendo o recadastramento dos estudantes com maior vulnerabilidade socioeconômica. Nós temos 5 estratos de renda na universidade, né? As classes A, B, C, D e E. As que recebem Bolsa Moradia são as classes C, D e E. E nós começamos a fazer o recadastramento dos estudantes classe E, vamos para os estudantes classe D, e não contemplando, porque são só 152 vagas e são quase 1.000 estudantes bolsistas, se não contemplarem, a gente chega a nascer. Mas eles podem ficar tranquilos, todos serão convocados a fazerem seu recadastramento e optarem pela moradia ou pela bolsa. Caso alguém queira procurar vocês, onde que elas devem procurar? Pode procurar na DIASE, aqui no bloco 3E, do lado da Rádio TV Universitária. Procura as assistentes sociais na DIASE e elas vão dar o devido encaminhamento. Ok, Leonardo, muito obrigado pelo esclarecimento. A gente vai conversar muito ainda nesse início de ano da moradia estudantil, com certeza. Um abraço para você e feliz ano que começa aí, viu? Um abraço. Pois é, e agora você confere a previsão do tempo para amanhã. Confira no nosso mapa. Em Araxá, sol pela manhã, deve chover a qualquer hora, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Sol e aumento de nuvens pela manhã em Paracatu, à tarde e à noite deve chover a qualquer momento, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Ituiutaba, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 24 e máxima de 35 graus. Dia ensolarado pela manhã em Indianópolis, mínima de 21 e máxima de 32 graus. E daqui a pouco, 30% dos casos de câncer no país são causados pela má alimentação. A gente volta em instantes. Estamos aqui no CIEP do Rio de Janeiro para mostrar como o governo federal, em parceria com estados e municípios, está melhorando a educação pública em todos os níveis. E como não há educação de qualidade sem professores valorizados e estimulados, o Ministério da Educação está proporcionando uma série de benefícios para quem ensina na rede pública. Nos últimos anos, foi dada mais atenção para a questão do salário, possibilidade de a gente fazer cursos, capacitando. Quanto mais o governo investe nesse professor e nesse ensino, país melhor, país mais desenvolvido. Como você vê, já avançamos bastante, mas muito ainda precisa ser feito. Melhoria da qualidade da educação. É disso que o Brasil precisa. É isso que o Brasil está fazendo. E com a sua participação, pode fazer muito mais. Informe-se no portal do MEC. Ministério da Educação, Governo Federal. We have a situation here. Our planet's endangered animals are vanishing at an alarming rate. Connect the dots and you discover a thin line separates a buyer from a killer. In other words, if you buy an illegal wildlife product here, you kill an endangered animal here. So please, don't do it. When the buying stops, the killing can too. Case closed. Atleta do século, tricampeão do mundo, 2 títulos mundiais.
maior goleador da história das Copas. Pode acreditar, nós vamos fazer a melhor Copa de todos os tempos. Porque de Copa a gente entende. Acesse e veja os investimentos que estão sendo realizados do teu benefício e de todo o país. Entre no site esporte.gov.br e faça parte você também da maior torcida do Brasil. Ministério do Esporte, Governo Federal. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse alô, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou, 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 parou. E aí, parou? Ué, só depende de você. Parou. Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada, impacto pela vida. A alimentação inadequada traz inúmeros problemas para a saúde humana. Além da obesidade, 30% dos casos de câncer no país são causados pela má alimentação. Braços definidos e 9 quilos mais magro. Leonardo está em paz com a balança e com a forma física. A mudança nos hábitos alimentares e a prática da atividade física passaram a fazer parte da rotina dele desde o início do ano. Os resultados são pra lá de positivos. Acordar com mais disposição e trabalhar com mais disposição, né? A sua estima, a estima eleva, você vê resultados, as roupas também, então tudo isso agregado num pacote só é muito bom, muito prazeroso. Para atingir os objetivos, o cardápio diário de Leonardo mudou radicalmente. Nada de bolos, roscas, doces ou produtos prontos para o consumo. Preocupação que, segundo especialistas, ajuda a combater a obesidade e outros tipos de problemas à saúde humana, como o câncer. Seja por fatores genéticos ou por estilo de vida inadequado, o câncer é uma das principais causas de morte hoje no país. A alimentação inadequada pode desencadear ou inibir a doença. Principalmente as pessoas que já têm uma predisposição genética para desenvolver o câncer, devem evitar todos os fatores de riscos, né? Então, os alimentos, também o sedentarismo, o tabagismo, o excesso de álcool, e incluir na alimentação alimentos saudáveis. Hoje, o tumor de próstata no homem, de incidência, né? E o tumor de mama na mulher. Os outros tumores também muito relacionados com a má alimentação são os tumores do trato digestório, ou do trato digestivo, que são os tumores do estômago, tumores do intestino, do reto, né, que é a parte final do intestino, tumores das glândulas envolvidas, né, do sistema digestivo, que é o fígado, pâncreas, e os tumores também de cabeça e pescoço, da boca, da garganta. Isso também está relacionado com alguns hábitos específicos alimentares. Mas se tem os alimentos ruins, tem também os bons, que colaboram e muito para a saúde. A dica é a substituição. Há vários alimentos, né, ricos em alimentos funcionais, que a gente diz que alimentos funcionais, que têm a ação de desenvolver um benefício para o organismo, né? Então são alimentações ricas em frutas, ricas em vegetais, em fibras, então o arroz integral, polifenóis, né? Os polifenóis são encontrados em alho, cebolinha, açafrão, o alho poró, chá verde, o chá branco, todos esses contêm propriedades funcionais que combatem a proliferação celular de células tumorais. Muitas pessoas aguardam com ansiedade o mês de janeiro para poder viajar, mas este período de férias pode trazer frustrações que podem fazer das viagens um verdadeiro pesadelo. Para nos dar dicas importantes para evitar problemas, a gente conversa agora com o Frank Rezende, que é superintendente do Procon. Frank, mais uma vez, obrigado pela presença. Ano novo, chegou o período de férias, muita gente sai para viajar, seja de ônibus, de carro, de avião. Existem problemas no caso quando você deixa de viajar no seu carro para contratar uma viagem, seja de ônibus ou de avião. Que tipo de problema mais comum que acontece nessa época que as pessoas devem evitar? Boa noite. Boa noite. É importante ressaltar que quando você contrata essa viagem, você está contratando uma prestação de serviço. E nessa prestação de serviço está incluso o seu transporte, seu translado e também o transporte da sua bagagem. Infelizmente, um dos maiores problemas que tem ocorrido são o extravio de bagagem, e também o famoso overbooking, que é quando acontece do consumidor chegar no aeroporto e aí perceber que aquele lugar que ele havia adquirido e contratado com a empresa foi preterido, ou seja, ele deixou de ter o serviço que ele contratou, prestado ou oferecido a ele, e a empresa o comunicou aquilo às vezes no momento que ele chegou
ali no aeroporto. Então, esses são os casos mais frequentes para quem está retornando de viagem, né, tem que entender quais são os seus direitos, e aí eu queria esclarecer um pouco sobre isso para vocês. Pois é, você falou do overbooking, né? O que é isso? A empresa de aviação, por exemplo, ela às vezes faz uma promoção e depois vende o mesmo assento para outra pessoa? Isso pode? Como é que é isso? Na verdade pode, porque não que o overbooking seja autorizado, na verdade ele acontece, porque eles colocam um número de passagens à disposição do mercado, normalmente em promoções. Essas passagens são comercializadas e, às vezes, por um procedimento interno da empresa ou falha do próprio sistema, esses assentos, às vezes, são gerados em duplicidade, de forma que a aeronave, às vezes até por uma questão de voo e tudo, não possa atender aquele número de assentos. Ou seja, o consumidor não tem nada a ver com isso. O direito do consumidor, em caso, né, que se ele for preterido na sua viagem, naquele contrato que ele executou, que ele fechou com a empresa, é de, num primeiro momento, se ele estiver na sua cidade de origem, né, ou seja, se ele estiver na cidade onde ele reside ou de onde ele iniciou a viagem, ele pode ser ressarcido num primeiro momento, então ele pode receber o dinheiro de volta dessa passagem. A empresa pode oferecer a ele um outro voo, né, da mesma empresa ou de outra empresa, certo? Para que ele possa cumprir esse trajeto, ou também até oferecer um outro meio de transporte, seja um ônibus, um táxi, né? Isso também é muito frequente, mas que fique bem claro, Kels, que esse é um direito de escolha do consumidor. Então a empresa não pode impor nenhum dessas três modalidades que eu comentei com você. E em caso, né, e além do overbooking, no caso de perda, né, às vezes aconteceu de cancelamento do voo ou de atraso do voo, a empresa aérea tem uma série de responsabilidades para garantir para aquele consumidor que ele possa ter acomodações. Então, por exemplo, a partir de 1 hora do atraso do voo, ele tem o direito, por exemplo, de ter acesso a instrumentos de comunicação. Ele tem que ter acesso a um telefone, a uma internet, para que ele possa estabelecer contato, seja com sua família. Alimentação também. A partir de 2 horas de atraso, ele tem direito à alimentação. Né? A partir das 4 horas, aí sim ele tem direito à acomodação. Essa acomodação ela pode ser uma acomodação temporária. Se você tem a iminência de um voo, logo ali a 2 horas, se tiver transcorrido as 4 horas, você pode ser levado para um hotel para que você tome um banho, faça a sua higienização, você se alimente. Agora, em caso de voos cancelados e a partir dessas 4 horas, aí sim nós temos outros critérios, que vão desde o oferecimento de passagem, de um novo transporte, de uma outra empresa aérea para cumprir aquele trajeto, ou o consumidor ele pode escolher voltar para a cidade de origem em caso ele esteja, né, fazendo um trecho. Então ele pode escolher sem custo, a empresa tem que garantir a volta dele para a cidade de origem, né, e aí também ele tem que ter ressarcido aquele valor que ele pagou e que ele não utilizou no trecho seguinte da viagem. Nosso tempo acabou, Frank, mas eu quero saber o seguinte, a gente falou muito de avião, ônibus também dá problema ou não? Ônibus também dá bastante problema, inclusive com extravio de viagem, né, de bagagem. Então é importante saber que todos esses critérios relacionados ao transporte aéreo também existe para o consumidor, e o consumidor ele tem que entender, a bagagem ela faz parte do contrato que foi assinado na prestação de serviço, então ele tem todo o direito de ser ressarcido. Qualquer coisa liga no PROCON, né? Nós nos colocamos à disposição o PROCON de Uberlândia pelo telefone 151 ou 3291-1600 ali na Avenida João Pinheiro, 1417, bem no centro da cidade. Hoje está igual propaganda política, temos que conversar rápido que o tempo está curto. Perfeito. Frank, muito obrigado pela participação e volte mais vezes esse ano 2014. Obrigado, eu que agradeço, a gente está à disposição. Tá certo, um abraço. E daqui a pouco, o consumo errado de descongestionantes pode causar dependência e provocar danos à saúde. A gente volta já. Com o plano Viver Sem Limite do Governo Federal, o Minha Casa Minha Vida oferece moradias adaptáveis às necessidades das pessoas com deficiência. Informe-se nas agências da Caixa. Viver Sem Limite, Governo Federal. Localizado no campus Umuarama, o ambulatório Amélio Marques do Hospital das Clínicas da UFO é hoje uma referência regional no que diz respeito ao atendimento médico especializado, de média e alta complexidade. Com ética, transparência e responsabilidade social, a instituição atende por dia cerca de 1.500 pacientes de Uberlândia e de outras 30 cidades da região. Ela tem os olhos da mãe. Ela tem o gênio do pai. Ela tem uma risada gostosa. Ela tem equilíbrio, mas nem tanto.
Ela tem paixão por suco de uva. Ela tem a vida toda pela frente. Ou melhor, tinha. Todos os dias no Brasil, mais de 5 crianças morrem no trânsito. Dirija com consciência ou leve uma dor para o resto da vida. Parada, um pacto pela vida. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Os descongestionantes nasais estão entre os medicamentos mais utilizados pelos brasileiros. Um dado preocupante, segundo os especialistas, é que o consumo discriminado desse tipo de remédio pode causar dependência e provocar sérios danos à saúde. A amizade aqui é de longa data. Eric, hoje com 35 anos, revela que o descongestionante nasal o acompanha desde a infância. São pelo menos 5 aplicações diárias em cada narina. Pelo meu pai usar, ficava no criado da cama dele, a gente pequenininho, falava, papai, remédio. Foi indo até chegar no ponto de assim usar sem perceber. Eric assume que já tentou se livrar do medicamento, mas isso durou apenas 3 meses. Ficar sem o remédio é um tormento para ele. Eu não me sinto bem, eu fico incomodado, fico coçando o nariz. Assim, sinto que falta alguma coisa. De acordo com uma pesquisa feita por um hospital de São Paulo, os descongestionantes nasais ocupam o 3º lugar na lista de medicamentos usados de forma indiscriminada. Só perdem para os anti-inflamatórios e analgésicos. Mas o que muita gente desconhece são os efeitos colaterais causados pelo uso excessivo destes medicamentos. Ele pode provocar um fenômeno que a gente chama de rinite medicamentosa. Então o nariz passa a ser meio que dependente do uso desse medicamento. Ele nunca fica descongestionado, a não ser sobre o efeito do medicamento. E a nível assim, do organismo, nível sistêmico de uma forma geral, esses medicamentos eles podem atuar em vasos sanguíneos do coração, do cérebro, provocar arritmia, isquemia, né? De acordo com o médico, o ideal mesmo é deixar os descongestionantes de lado e buscar ajuda com um especialista. Identificar a causa correta dessa congestão para que ela possa ser tratada de uma forma correta e não com esses medicamentos. E agora é hora de saber as vagas oferecidas hoje em Uberlândia para você que está à procura de um emprego. Então, papel e caneta na mão, é hora de anotar. 870 vagas para operador de telemarketing com e sem experiência. 567 vagas para auxiliar de linha de produção sem experiência. 95 vagas para auxiliar administrativo e de escritório. É preciso ter experiência. 92 vagas para oficial de serviços gerais e manutenção de edificações, com e sem experiência. 76 vagas para vendedor interno e atendente de balcão, com e sem experiência. 74 vagas para conferente de mercadorias sem experiência. 71 vagas para motorista de caminhão com experiência e carteira de habilitação. E para finalizar, 70 vagas para operador de empilhadeira com experiência. Todas essas vagas você encontra no Cine de Uberlândia, está localizado em frente à Praça Tubal Vilela, número 60, no centro. Mais informações pelo telefone 3231-4433. O sumiço das abelhas, que anos deixa os produtores de mel nos Estados Unidos preocupados, pode ter chegado aqui no Brasil. Em Uberlândia, muitos apicultores estão em alerta com o alto índice de mortalidade e desaparecimento do inseto polinizador. Fabrício é apicultor há 11 anos. Na fazenda a 15 quilômetros de Uberlândia, a atividade que começou com 18 colmeias ganhou mais caixas e expectativa de produção. Quando eu comecei sem conhecimento, seria mais por hobby, né? E hoje se tornou uma coisa profissional e hoje é viável sim, é rentável sim. Hoje, Fabrício tem 700 colmeias distribuídas na área rural, mas não está muito satisfeito com o negócio. A morte inesperada de boa parte do plantel de abelhas operárias, responsáveis pelo mel, surpreendeu o apicultor e trouxe prejuízos. Fato
que ele não esquece. Tinha uma semana mais ou menos que a gente tinha visitado os apiários e logo uma semana após a gente retornamos e chegamos, deparamos com a cena de várias abelhas mortas, devido dentro da colmeia e fora também, né? De lá para cá, o problema se arrasta e a produção do mel caiu de 120 quilos para 60 quilos por colmeia, metade do que era produzido no ano. Amigo de Fabrício, Cláudio vive a mesma situação. Apicultor e empresário tenta repor as colmeias que sobraram com novas abelhas, mas enfrenta dificuldades para capturar o inseto. Nós já tivemos aqui em regiões de todos os apicultores capturarem na época certa, capturarem e encherem todas as caixas só na captura. Hoje não acontece isso mais. Ele tem que dividir as suas colmeias e um pouco tentar capturar, mas não é mais igual. A perda rápida em grande número de abelhas afeta diretamente a produção de determinados alimentos e também do mel. Cientistas e pesquisadores atribuem esse fenômeno a vários fatores. O principal deles é o uso de agrotóxico no campo. Esse é apenas um dos fatores que pode levar ao desaparecimento das abelhas. Então nós vamos falar mais de agrotóxico, que é o que tem saído agora, principalmente por causa da proibição dos neonicotinoides, que na verdade é como se fosse a nicotina do cigarro. Assim como ela faz mal para humanos, ela faz mal para as abelhas também e para todos os insetos, agindo no sistema nervoso da abelha. Ao agir no sistema nervoso, ela atrapalha a aprendizagem, a memória, a orientação, e as abelhas podem se perder, podem não conseguir voltar para suas colmeias. Além dos pesticidas agrícolas, o fenômeno batizado de desordem do colapso das colônias aponta ainda outros fatores que colaboram para o desaparecimento e morte das abelhas. O exército americano e os entomologistas dos Estados Unidos, eles apostam numa associação de vírus e fungos. Nós temos apostado numa série de fatores. Nós estamos achando que pode ser doença, porque se a abelha adoece, porque ela está com uma virose, assim como nós, ela pode ter uma virose, ela pode adoecer e morrer, ela não produz. E se ela não produz, está diminuindo toda a polinização, toda a produção de mel e outras coisas importantes que uma abelha pode trazer para a nossa vida. Por causa dessa desordem, cerca de 30% das abelhas morrem todo ano. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, 1/3 da comida que nós ingerimos depende das abelhas, que polinizam mais de 70% de cultivos e executam de graça um trabalho avaliado em dezenas de bilhões de euros. Na ausência delas, quem sofre e paga mais por um produto é o próprio homem. Ele acaba encarecendo, tendo dificuldade de produção, o apicultor que conta com aquela produção naquele ano, se ele perder abelhas por conta de venenos e outras práticas, ele acaba não tendo esse produto para entregar nem para exportação e também para o mercado interno. E o nosso TVU Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã a gente volta com mais informações a partir das 6h30 da noite. Obrigado pela audiência, boa noite, até lá.